Bom, essa é uma aula de Kanji com o principal objetivo de descomplicar para você algumas coisas a respeito da formação dele. Eu quero mostrar para você principalmente que Kanji não são traços aleatórios. Eles são sempre bloquinhos que se repetem em vários kanjis, sempre tendo origem em elementos extremamente simples. Então eu vou começar aqui com o elemento mais básico de todos, que está presente em vários kanjis, que é o traço horizontal. Repare nessa fonte aqui que foi usada nessa apresentação, que ele representa aqui, ó, que o pincel, no caso, uma escrita em pincel, ele começa do lado esquerdo, ó, tem um acúmulo aqui e ele tem uma espécie de jogada aqui, né? Ele termina aqui e acontece esse acúmulo. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que toda vez que esse elemento se repetir em outro kanji, ele é exatamente igual, tá aqui. Claro que na hora que você vai traçar a mão, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Isso aqui é um traço horizontal, ok? Mas olha só, os kanjis mais básicos que usam esse elemento ele por si só é o número 1, mas aí duas vezes ele é o número 2. Ó, repara que é igualzinho, ó, o começo e o fim. O começo e o fim, é exatamente o mesmo elemento, é exatamente o mesmo traço. Só que no número 2 aqui, esse de cima ele é um pouco menor do que o de baixo. E o número 3, que é 3 vezes esse traço horizontal também. Repara que ele é igualzinho, ó, começo e o fim, é exatamente o mesmo traçado, é exatamente o mesmo símbolo, né? E no número 3, ele só muda de tamanho aqui também. O do meio, ele é o menor de todos, esse aqui é um pouquinho maior. E o maior é o de baixo, que é exatamente do mesmo tamanho que o do número 1 e o de baixo do número 2. Mas ele está presente em outros menos óbvios também. Por exemplo, esse kanji aqui significa grande, né? Da palavra oki, que significa grande. E ele está no meio aqui, ó. Olha o traço horizontal aqui. Então, ele é o primeiro elemento feito nesse kanji. Começa com o traço horizontal e aí depois faz essa outra parte, que também são outros elementos que você pode aprender no futuro. Mas olha como ele está presente aqui, o traço horizontal. Aqui também, ó, nesse daqui ele significa árvore, né? É até um pouco parecido com esse aqui. No começo é comum você confundir, mas olha só, ele começa aqui, ó, o traço horizontal, né? Ele é o primeiro elemento que é feito. Ordem de traço é um outro assunto, não precisa se preocupar nessa aula, mas olha só, ele é o primeiro elemento aqui, ó. E aí todo o resto é construído cortando ele e fazendo aqui. Agora, olha só como o próprio kanji inteiro, que é formado por elementos mais simples, se repete. Esse kanji aqui, que significa origem ou livro, ele é usado para as duas coisas, eu poderia falar para você que ele é formado aqui, ó, primeiro pelo traço horizontal, e ele está aqui mesmo, que é o que a gente está vendo. Só que ele inteiro, tirando esse traço horizontal menor daqui, é o mesmo kanji de árvore. Então, esse aqui, ó, é o kanji de árvore com um traço horizontal a mais, cortando aqui. E repare que tanto o traço horizontal daqui do começo, que está presente aqui também no que a gente viu, quanto esse menorzinho que corta aqui, ele é o mesmo estilo, ó, ele é igualzinho porque é o mesmo elemento. Então você pode ver que vários kanjis têm esse traço horizontal aparecendo ou como elemento principal, ele está grandão aqui no começo, ou ele está pequenininho cortando alguma coisa, mas é um elemento que sempre se repete e é o mais básico de todos. Outra coisa que eu quero mostrar para você. Aqui nós temos ele, né? E aí eu falei já que é o kanji de número 1. Aqui nós temos ele e ele é cortado com um traço vertical. Isso forma o kanji de número 10. E esse traço vertical também é um elemento que se repete. E aí, pegando o kanji de 10, só que tendo esse traço a mais aqui, que ó, o desenho deixa claro que ele começa da direita e joga para a esquerda, diferente do número 1 que a gente viu aqui, né? Colocando ele no começo, vira o kanji de número 1000, ok? E esse traço aqui do começo, ele também é um elemento, ele é derivado do katakana da letra no. Se você já sabe katakana, lembra do no, né? Esse aqui é derivado dele, obviamente a posição é um pouco diferente, porque é quando ele aparece aqui no topo, ok? Mas você vai ver que ele se repete bastante também. Vamos continuar aqui, ó. Um outro elemento muito comum é esse daqui, que é o kanji que significa boca.
né? A ordem de traço dele normalmente não, ele é assim, mas todo quadradinho em japonês, a ordem de traço costuma ser primeiro esse aqui, né, de cima para baixo, e aí você faz aqui, ó, sem tirar o lápis, e depois termina nesse de baixo da esquerda para a direita, tá? Ele por si só é o kanji que significa boca, ok? Então ele é um kanji. Só que olha como ele está presente como um elemento menor em vários outros kanjis. Por exemplo, esse daqui é o kanji de irmão mais velho, né? Significa irmão mais velho, a palavra ani, ou então oni-san. Nessas palavras ele está presente. E o primeiro elemento dele é aqui o kanji de boca, né? Aí aqui embaixo ele tem esses dois elementos e repare que esse daqui, ó, ele é o katakana do no, que é o mesmo que foi usado aqui. É o mesmo elemento. Só que aqui ele tem uma posição diferente porque está no topo. Aqui ele está nessa posição aqui, ok? Isso aqui também é um elemento, né? Esse kanji aqui, ó, ele inteiro significa língua, ok? A parte do corpo, a língua que está dentro da boca, tem até alguma relação, né? A língua é um órgão que está dentro da boca, dentro do kanji, que significa língua, tem o elemento que é o kanji de boca, ok? Só que olha que interessante, aqui nós temos o elemento do katakana no, está se repetindo de novo, aqui nós temos o traço horizontal, aqui temos o traço vertical, só que tudo isso daqui, ó, essa parte de cima, sem esse aqui de baixo, é o kanji do número 1000, que a gente acabou de ver também. Então, ele é formado por elementos menores, só que dá até para você pensar de uma forma mais macro, que é o kanji do 1000 e o kanji de boca. A união dos dois, né, o kanji de língua, ele tem como elementos esses dois kanjis, ok? Então, ó, não é traço aleatório. Ele é kanjis mais simples, que a gente aprende primeiro. E esses kanjis mais simples são formados por elementos e padrões que está toda hora se repetindo, ok? Ó, o kanji de boca, ele está presente também nesse daqui, que significa começar, ok? Sabe o hajimeru, de começar? Ele está presente. Olha só, ele está aqui, ó, do lado direito, embaixo. Esses outros elementos aqui, né? Olha só, esse aqui, para quem sabe o katakana, que é o segundo sistema de escrita que a gente estuda, esse aqui é a letra mu do katakana. Então, alguns elementos do katakana, algumas letras do katakana aparecem no kanji como elementos, ok? E esse da esquerda aqui, ó, ele sozinho é o kanji que significa mulher, ok? E dentro do kanji que significa mulher, olha que tem aqui, ó, o katakana no, que está presente aqui também, está presente aqui também, ok? Ainda com o kanji de boca, né, aparecendo como elemento, olha esse primeiro aqui, ele significa dizer. Ele tem aqui 3 vezes o traço horizontal, que é o primeiro que a gente viu. Tem esse tracinho aqui também, esse pinguinho, que é muito comum, aparece bastante. E temos aqui o kanji de boca, né? Então, esse kanji aqui, formado pelo traço horizontal 3 vezes, a boca e esse pinguinho aqui no começo, significa dizer. Nesse outro kanji aqui, que significa falar, esse aqui é o verbo iu em japonês. E esse aqui é o verbo hanasu. É discutível, né? Qual que é a diferença entre dizer e falar? Sempre aluno pergunta isso, mas esse não é o foco dessa aula. São kanjis diferentes, com nuances diferentes, ok? Eu sei que dizer é sinônimo de falar, mas não é hora de se preocupar com isso. São kanjis diferentes, ok? Esse aqui está presente também para dizer uma narrativa, uma fala, uma história contada por alguém. Esse daqui, né? Então, como elemento desse kanji aqui, na parte esquerda dele, nós temos o kanji de dizer inteiro, né? Então, olha só, o kanji inteiro de dizer está aqui, que já é formado por elementos mais simples, que a gente já viu. E do lado direito é o kanji de língua, que a gente acabou de ver também aqui, ó, né? Que, porventura, também é formado por elementos menores. Aqui o do katakana no, aqui o traço horizontal, o traço vertical, que é o número 10, que com esse aqui em cima é o número 1000, e a boca aqui de novo, tá? Então esse elemento boca aparece 2 vezes nesse mesmo kanji. E tem esse aqui também que significa idioma. Ele está presente, por exemplo, na palavra Nihongo, que significa língua japonesa. Esse go
é formado por esse kanji aqui. E ele é formado por, do lado esquerdo, o kanji de dizer. Do lado direito, ele tem aqui esse conjunto aqui, que pode ver que tem traço horizontal aqui, mas esse aqui é o kanji do número 5. Quando você aprende os números em kanji, o número 5 é esse daqui. E embaixo nós temos a boca de novo. Então, conclusão, nenhum desses kanjis aqui é uma coisa inédita, né? Todos são formados ou por kanji, que a gente viu anteriormente, ou por elementos que a gente viu anteriormente, ok? Outro muito comum, que é um dos primeiros kanjis que a gente aprende e provavelmente é o mais usado na língua japonesa, não tenho essa informação certeira, mas ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro, é um dos mais usados na língua japonesa. Está até presente na palavra Japão, né, no Nihon. Esse aqui significa sol ou dia, ok? E ele, como eu já falei lá no caso do boca, né, a ordem de traço, quando tem um quadradinho, é primeiro esse daqui, de cima para baixo, depois esse daqui sem tirar o lápis, né? Por isso que é contado como um traço só. E aí você faz tudo que tem dentro dele. Então, no caso aqui, o traço horizontal e fecha com o traço horizontal de novo, ok? Esse aqui é o kanji de dia. Não se preocupa com essas nuances de traço, porque não é o foco dessa aula. Mas olha só como ele está presente dentro de outros kanjis, né? Esse daqui, ó, significa tarde. Ele está aqui no meio, ó. E olha só aqui o traço horizontal também, né? Esse daqui significa estrela. Ele está aqui no topo, ó. O kanji de sol. E aqui na parte de baixo, isso aqui é um outro kanji também, né? Mas olha só como ele é formado pelo traço horizontal 3 vezes, o traço vertical que a gente viu lá na hora do número 10, e também aquele aqui que é derivado do katakana, que tem o som de no. Esse aqui significa estrela. Esse aqui significa cedo. E olha só, também muito familiar, né? O kanji do sol, ou do dia. E aqui embaixo, ou o kanji do número 10, que a gente viu também. Ou, fragmentando mais ainda, o traço horizontal e o traço vertical. Ok? Ou seja, nenhuma novidade aqui. Tudo é formado por coisas que até agora a gente já viu. Mas, o mais importante, tudo é formado por elementos que se repetem. Não são traços aleatórios, são bloquinhos que a gente vai juntando. Beleza? Outro muito comum é esse aqui que significa portão ou portal, ok? E repare que nele, ó, aqui é o kanji de dia, né? Só que com essa perninha aqui, esse traço vertical maior. E aqui também, é igual o kanji de dia, só que o traço vertical da direita é maior. E aí fica como se fosse um portão, né? E aí a gente consegue colocar coisas aqui dentro. Que é exatamente o que acontece, por exemplo, nesse daqui, que significa ouvir. Ele tem aqui o elemento do portão em volta dele. E aqui dentro, a gente pode até olhar que tem traço vertical, traço horizontal, que a gente já viu. Só que esse elemento inteiro, como kanji sozinho, é o kanji que significa orelha, né? É lido mimi. Então, dá até para pensar que ouvir, né, portão da orelha, tem relação, né? Outro ponto sobre isso, né, é que você não deduz o significado do kanji através dos elementos. Eles têm relação, dá para você até pensar em historinhas para te ajudar a memorizar, mas em nenhum momento, quando um japonês está lendo, quando ele olha para isso aqui, ele não faz nenhum raciocínio de, tem a orelha, o portão, então significa ouvir. Não, ele sabe o bloco inteiro, ok? Os elementos, ele te ajuda a memorizar, ele te ajuda a olhar para o bloco e não ver como, olhar para o kanji e não ver aquilo como uma coisa aleatória, né? Ver certa lógica ali. Mas o significado dele não é deduzido através dos elementos. Não é assim que os japoneses leem. Eles conhecem o ideograma por completo, ok? Ele olha para isso aqui e já sabe que é ouvir, né? Outro exemplo aqui, nós temos aqui o portão e dentro dele tem a boca, né? Que a gente viu lá atrás. Significa pergunta, esse kanji aqui. E outro kanji aqui significa fechar, né? Ele tem aqui o portão e ele tem aqui no meio. Esse aqui no meio é o katakana da letra O. É o katakana com o som de O. Só que se a gente fragmentar ele, nós vemos aqui o traço horizontal, o traço vertical e o que é derivado do katakana no.
que a gente viu lá atrás também. Ou seja, nada aqui é aleatório, né? Agora eu quero mostrar para você um outro conceito que derivado de um kanji, ele pode aparecer só que com uma pequena mudança em função da posição que ele está. Por exemplo, esse aqui é o kanji que significa pessoa, ok? Inclusive ele tem aqui ó, o katakana no, né? Mas quando ele aparece do lado esquerdo, ele tem uma pequena mudança na forma. Ele fica assim, ó. Então, ó, perceba que está diferente. Só que isso aqui, ele é derivado do kanji, que significa pessoa, tá? Então, esse kanji aqui, que significa descanso, do lado esquerdo nós temos a pessoa, né? O elemento, que é derivado do kanji de pessoa. Inclusive, uma outra palavra, a gente chama isso de radical também, né? Radical, porque se repete, ok? E aqui na direita, nós temos o kanji de árvore, que a gente viu lá atrás também, que porventura é formado pelo traço horizontal, o traço vertical, né? Mas ele inteiro sozinho, essa parte da direita, é o kanji de árvore. Então a pessoa e a árvore significa descanso, ok? Dá até para imaginar uma pessoa descansando embaixo da árvore, né? Esse aqui significa o quê? Ele é usado na famosa palavra nani, que significa o quê, né? Então ele tem aqui do lado esquerdo a pessoa, né? Derivado da pessoa. Aqui do lado direito, ele tem aqui ó, o traço horizontal, o traço vertical. Esse bloquinho aqui, esse conjunto também é um elemento que é usado em vários kanjis. E aqui no meio tem a boca, que a gente viu também. E aqui, esse aqui significa sinceridade, ele inteiro. Lembrando que o foco dessa aula não é ensinar palavras em japonês para você, nem como usar palavras em japonês. É só fazer uma apresentação para você sobre kanji e mostrar para você a lógica que existe dentro dele. Mas aqui do lado esquerdo temos a pessoa. Do lado direito nós já vimos que esse kanji inteiro aqui é o kanji de dizer, né? Que também dá para ser fragmentado. Ele tem os traços horizontais e a boca aqui embaixo. Beleza? Mais alguns aqui com o radical ou com o elemento de pessoa. Aqui do lado esquerdo a pessoa. Esse aqui significa preservar. Aqui em cima nós temos a boca. E aqui nós temos o kanji de árvore, que nós vimos lá no começo também, né? Esse aqui significa visitar. Temos aqui a pessoa. Aí temos aqui, ó, traço horizontal, traço vertical. Esse bloco aqui também é um elemento que se repete em outros kanjis. E aqui no meio dele, ó, temos o número 1, né, o traço horizontal, e a boca de novo. Esse aqui significa residir, né? Temos aqui a pessoa e temos aqui, isso aqui também é um kanji, né, que aparece em várias situações, tá? Esse aqui é o kanji que significa água, ok? Ele aparece como radical muito diferente, mas é derivado dele. Esses três tracinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, significa água, é o radical de água, tá? Eu sei que ele não tem nada a ver praticamente com esse aqui, mas é o mesmo significado. Inclusive, quase todo kanji que tem ele tem alguma relação com água no significado, ok? Então, ó, esse aqui significa nadar. Então, repare que ele está aqui, ó. Esse aqui significa viver, por exemplo, da palavra seikatsu, que é a vida cotidiana. Esse katsu dessa palavra é com esse kanji. Então, do lado esquerdo nós temos os três tracinhos que representa a água. Aqui nós temos a língua, né? Lembra que a gente viu lá atrás? Que é formado pelo número 1000, o kanji de 1000, é essa parte aqui sem a boca, e a boca aqui embaixo. E esse aqui é o kanji de apagar, né? Tem a água aqui no começo. Dá para imaginar que é a água, jogando água numa vela, né? Não significa vela esse daqui, mas parece, né? Outro exemplo aqui, outros 3 exemplos ainda com o radical de água. Aí tá complexando um pouco, tá aparecendo alguns elementos que a gente não viu ainda, né? Mas o foco não é ver todos aqui, é dar uma introdução para você. Esse aqui significa lágrima, né? E repare que tem os 3 aqui, que significa água. E aqui menorzinho, ó, dentro, tem o kanji de grande, que a gente viu lá atrás, que tinha o traço horizontal, né? Kanji de grande. E aqui em cima tem o traço horizontal. Aqui nós temos o kanji de lavar, tem aqui a água,
E aqui na direita, só esse kanji aqui, sem os tracinhos da água, significa antes. Ele é um kanji sozinho também. E aqui, para finalizar, o kanji que significa onda, né? É lido nami. Então ele tem os 3 tracinhos da água. Ó, água tem a ver com onda, água tem a ver com lavar, água tem a ver com lágrima, né? Então alguma relação esses elementos têm, mas não é uma coisa 100% dedutível, né? Não é como você está lendo e vai descobrindo o significado deles por causa dos elementos. Você aprende o kanji como um todo, ok? Essa foi a nossa aula. Bons estudos para você. Manda suas dúvidas que você tiver, escreva suas dúvidas, porque isso ajuda a produzir mais conteúdo para esclarecer da melhor forma possível o funcionamento do kanji. Espero que você tenha gostado da aula.